Bom, vamos lá, gente. Como eu falei agora há pouco, o Jair e o Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF. Segundo os investigadores, os dois teriam atuado para dificultar as investigações e descumprir repetidamente as medidas cautelares impostas pelo STF. Põe aí a notícia, por favor, Lucas. 3 crimes, como eu comentei, né? Atentado ao Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de justiça, né, Bia? E a PF destaca ainda, Guilherme, o conteúdo extraído do celular apreendido com o Jair Bolsonaro. Os peritos conseguiram recuperar mensagens trocadas entre o ex-presidente, o filho Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, e o pastor Silas Malafaia, que foi alvo, como a gente falou, de uma operação. E são esses áudios aí que estão dando o que falar, né, Guilherme? Exatamente. A gente tem uma parte do relatório da Polícia Federal que me chamou a atenção e eu destaquei para trazer aqui para vocês, para a gente comentar. Numa das mensagens recuperadas, o Eduardo Bolsonaro escreveu ao pai dizendo que se a anistia light passar, os Estados Unidos não iriam mais ajudar. Eu quero ler para vocês esse trecho. Põe, por favor, aí na tela cheia, Lucas. Esse trecho do relatório da PF. Abre aspas para a Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro envia mensagens ao pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte Brasileira. Fecha aspas. Agora, Lucas, põe a mensagem do Eduardo na tela para a nossa audiência ver. Em destaque aí, ó, essa é a mensagem. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. A anistia light, gente, é a anistia que diminui as penas dos golpistas do 8 de janeiro que estavam na rua, trabalhando para quem seria beneficiado se aquele golpe tivesse dado certo. E a anistia light, como o Eduardo Bolsonaro chamou, não beneficiaria o pai dele. Que isso é uma das soluções que estão em jogo, que estão na mesa de negociações ali no Congresso e que tem deputado do Centrão, por exemplo, que toparia anistiar ou diminuir a pena da senhorinha ali que tentou dar golpe, que participou daquilo, mas que não teria a mesma gravidade de envolvimento do que, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que conforme os ex-comandantes militares do governo dele, comandantes do Exército, comandantes da Aeronáutica, disseram que convidaram eles para dar um golpe junto com eles, com ele, Bolsonaro, né? Então, isso seria anistia light. E na visão do Eduardo Bolsonaro, se essa anistia light fosse aprovada, não teria mais chance nenhuma do Bolsonaro se livrar da cadeia. E aí, Bia, até do que a gente comentou até agora, o que você gostaria de ressaltar, de analisar? Guilherme, eu acho que essa frase do Eduardo falando sobre a anistia light, né, num tom pejorativo, né, no sentido de que não é o que eles buscam uma anistia voltada para o Bolsonaro, ela mostra que não há preocupação com os popcorn and ice cream sellers, como disse o Bolsonaro na manifestação, quando ele falou em inglês, né, sobre os pipoqueiros e sorveteiros, dizendo que as pessoas comuns que estavam numa simples manifestação, estavam sendo sentenciadas por golpe de Estado no Brasil, querendo chamar a atenção justamente dos Estados Unidos, né, para esse fato, e dizendo que havia uma perseguição política no Brasil a pessoas comuns do povo que estavam apenas se manifestando. Então, quando vem essa troca de mensagens, fica claro que a preocupação não é com essas pessoas, né, Guilherme? Há uma mobilização nos Estados Unidos para salvar e anistiar o Jair Bolsonaro. Então, me parece pouco provável que isso
complique ainda mais a situação jurídica, tanto do Eduardo como do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque já vinha complicado o bastante no Supremo Tribunal Federal, né? Não me parece que tenha uma grande mudança aí. Com certeza corrobora algumas avaliações feitas pelos investigadores com relação a essa tentativa de obstrução de justiça com a atuação do Eduardo lá nos Estados Unidos, porque fica muito claro, ele fala expressamente nessas mensagens que ele está trabalhando para isso. Agora, eu acho que do ponto de vista público, né, de como fica a imagem do Jair Bolsonaro frente a tudo isso, fica bastante arranhada depois dessa troca de mensagens, porque cai por terra o discurso de que eles estão preocupados com aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro e que são as pessoas que estariam cumprindo uma pena injusta na visão deles. Fica claro que eles estão preocupados com o Bolsonaro. E você, o que você achou? Eu concordo com você. Ali fica bem claro para todo mundo que é uma operação salva Jair, né? Não é sobre a Débora do Batom, não é sobre a senhorinha de Tubarão, não é sobre nenhuma dessas pessoas que eles elegeram como fantoches, né? Que eles elegeram como ícones, mas na verdade são fantoches para eles usarem essas pessoas para chegar à anistia do Jair.